Boa tarde, meus queridos. Estamos aqui de retorno para mais um estudo do Livro dos Espíritos, dando continuidade do capítulo A Criação, Diversidade das Raças Humanas. Nós vamos para a questão 53, que pergunta assim: o homem apareceu em muitos pontos do globo? Sim, e em diversas épocas, e é esta uma das causas da diversidade das raças. Depois o homem se dispersou pelos diferentes climas e, aliando-se os de uma raça aos de outro, formaram-se novos tipos. Então, é assim que houve essa grande miscigenação, né? Das cores e de seres e de tipos de corpos, essa coisa incrível e maravilhosa que nós vemos no nosso planeta. Aliás, não vemos duas pessoas iguais, né? Nem com o mesmo tom de pele, nem com o mesmo jeito do cabelo, nem com a mesma aparência física. Enfim, assim como cada um tem a sua digital única, né? Nós também temos uma aparência única. E ainda dando continuidade a 53A, uma pergunta dentro da outra, é feita assim: essas diferenças representam espécies distintas? E eles respondem: certamente não, pois todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto, acaso não pertencem à mesma espécie? Então veja só, nós somos todos da mesma espécie. Nós temos todos a mesma origem. Nós temos todos o mesmo destino e o mesmo objetivo. As diferenças físicas são apenas físicas. Não são do espírito. Nós em espíritos somos a essência divina e essa essência ela é igual, todos com o mesmo objetivo, né? Somos irmãos, sim, e temos que nos amar como irmãos. E a questão 54: se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos? E aí eles respondem: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Ainda eles dão uma chamada de atenção no Kardec, né? Então isso aqui eu já tinha falado. Nós somos todos irmãos, porque somos todos oriundos da mesma fonte, né? Vamos dizer assim, do mesmo berçário, do mesmo Criador. E todos, então, temos que nos amar e nos respeitar. Acabamos, assim, esse subcapítulo da diversidade das raças humanas. E, então, vamos começar. Pluralidade dos mundos. E isso aqui também é uma coisa incrível, né? Essa maneira que as pessoas têm, até os cientistas, de acharem que o único planeta do universo habitado é o nosso. Esse planetinha é tão pequeno, né, tão insignificante, mas nós sabemos que existe muitos planetas habitados. Mas vamos ver aqui, o que responde os espíritos? Eles dizem assim, ó: sim, e o homem terreno está longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Olha só que resposta, né? E aí Kardec faz um comentário. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim muito sério do que o de alegrar os nossos olhos.
Nada, aliás, nem na posição, nem no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Olha o que Kardec comentou aqui. Mundos semelhantes. Então, realmente existe isso, né? De achar que vida só na Terra ou em planeta semelhante à Terra, que tem que ter igual uma quantidade de água, que tem que ter os mesmos elementos, que tem que estar a essa distância do Sol, porque se tivesse menos não teria vida. Bem, não teria para o nosso, pela formação do nosso, pela formação química do nosso. Os outros planetas, os seus elementos são diferentes, como aqui diz, e como a própria ciência já tem comprovado, porque eles têm entrado e ido em alguns planetas, e como já foram em Marte, né, já pegaram elementos materiais de lá e viram que é completamente diferente, né? Porém, só na nossa galáxia, para nós fazermos uma ideia, que são trilhões de planetas na nossa galáxia, 40 bilhões de estrelas similares ao Sol existe. Né? Cada estrela, né? Cada Sol, vamos dizer, o Sol é o nome da nossa estrela, né? Mas vamos utilizar para nós entender. Cada um desses sóis que existe, dessas estrelas, elas são orbitadas por planetas. Então, vocês vejam, né? Isso aqui eu estou falando dos similares ao nosso, né? Na nossa galáxia, 8,8 bilhões de planetas similares à Terra. E que esses planetas também estão posicionados em zona habitável, como nós, né? Igual a nossa. E aí, ainda as pessoas acham que não, que nós somos o centro desse universo gigantesco, grandioso, maravilhoso, né? Júpiter, que é um planeta aqui do nosso sistema solar, ele é o maior planeta, né? Ele é considerado, assim, pelos cientistas, uma coisa, assim, deslumbrante. Ele é incrível. E ele está muito distante do Sol. Mas ele tem a sua luz própria, né? Ele tem a sua luz própria. E isso encanta eles. Eu até ontem estava assistindo sobre um episódio dele só sobre Júpiter, né? 40 e poucos minutos só falando sobre Júpiter. Então, o Júpiter, ele tem muitas luas. Ele tem lua, para nós fazermos ideia, que ela é totalmente congelada. Então, imagina a diferenciação que tem dessas luas orbitando em volta de Júpiter, dando sustentação para ela. Nós temos uma lua, né? Eles têm várias, e gigantescas, né? Júpiter, ele é um planeta muito grande. Ele é um planeta que se assemelha ao tamanho do Sol, né? Que nós já vimos aqui um estudo atrás, que nós perto do Sol como se o Sol fosse uma bola enorme de basquete e nós fôssemos a cabecinha de um alfinete. Então, o Júpiter também é assim, ele é imenso. E nós, espíritas, estudamos e sabemos, porque os espíritos nos trazem informação, de como é a vida em Júpiter. E lá tem uma vida muito superior à nossa. São espíritos de um alto grau de evolução. Como é o corpo físico deles, de formação muito diferente que a nossa. Pode até ter a aparência que tem a nossa, segundo eles descrevem, porém de uma formação química muito diferente. Eles vivem muitos anos, eles volitam. E o que eu achei interessante é que os cientistas, nesse programa, eles falaram que se tivesse vida lá, ela volitaria, ela não conseguiria, pelo peso, pisar no solo. Então, eles têm uma curiosidade imensa de ir lá, de ir a Júpiter para ver como é que ele é, né? Não vão encontrar vida? Não vão, porque eles não vão ver. Assim como nós não vemos o nosso corpo,
espiritual, que é nosso, que aliás é a nossa essência, né? Essa aqui é a capinha ali, que não é nem a capinha, é um irmãozinho que está ali caminhando junto. Nós não vemos, então eles não vão ver. E existe alguns cientistas, inclusive um fala numa desses programas, que ele diz assim, não é porque nós não captamos a vida que a vida não exista. E aí ele faz até uma comparação, né, com os lugares tão agrestes que existem aqui no nosso planeta e que tem vidas tão diferentes. E ele fala, inclusive, no fundo do oceano, a não sei quantos quilômetros de profundidade, numa escuridão, sem nenhum raio de sol, e ali tem vida. Então é isso que nós temos que pensar, né? Que tem vida, né? Então, diferente, porém tem. Como nós aqui, o nosso planeta ele é completamente diferenciado. Imagina se nós não tivéssemos aqui vida dentro do mar e alguém dissesse assim, olha, tem um planeta que ele é só água e tem vida lá. Nossa, imagina como que a pessoa vai respirar dentro d'água. Aqui nós sabemos. Nós sabemos que tem animal que ele é anfíbio, ele tanto vive dentro d'água como fora d'água. Para nos mostrar as diferenças. E os que voam? Imagina, o sonho do homem é voar. Foi feito o avião através desse sonho de voar. E nós temos aqui, de vários tamanhos que voam, que se deslocam numa velocidade incrível. Uma coisa incrível se a gente não conhecesse. Imagina, tem ser lá que voa. Como assim? Nós temos aqui os pequenos exemplos para nos aclarar isso aí, né? E aí a pergunta seguinte. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles absolutamente não se assemelham. Então vejam aqui, a resposta é muito clara, não se assemelham. E a questão 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos os seres que os habitam, terão organização diferente? Sem dúvida. Como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então existem as diferenças, sim. E são naturais. Não tem nem por que nós ficarmos achando que nós somos os únicos, né? E aí é a pergunta 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela? E aí vem a resposta daquilo que eu já falei de Júpiter. Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? E Júpiter é o exemplo. Ele tem a sua luz e o seu calor próprio, né? Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. Então eles não disseram isso, que realmente é verdade. E aí Kardec vem com uma explicação. As condições da existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, que é aquilo que eu falei, né? Não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que sem dúvida contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Gente, falar em aurora boreal, a aurora boreal de Júpiter, que eles filmaram, que eles têm, é uma coisa assim incrível, incrível. Eles mesmos dizem que é coisa assim que eles não dá para imaginar. Ela tem nos dois polos, no polo de cima e no polo de baixo, ao mesmo tempo. É uma coisa assim incrível, é um jogo de luzes que eles ficam pasmos de ver.
Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmo as fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes. E é isso que acontece. E assim, então, nós encerramos o capítulo Pluralidade dos Mundos e vem agora o último, que é para encerrar esse capítulo, só que ele é um pouco longo, nós vamos começar hoje, mas não vamos conseguir acabar, que é as considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. E é muito interessante isso aqui. Isso vai dar muita reflexão para nós. Vamos começar hoje só um pedacinho, que é a questão 59. E começa assim, Kardec, né? Agora é um comentário de Kardec. Os povos fizeram ideias bastante divergentes sobre a criação, segundo o grau de seus conhecimentos. A razão apoiada na ciência reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. A que os espíritos nos oferecem confirma a opinião há muito admitida pelos homens mais esclarecidos. Então ele está falando aqui, né, que tem muitas ideias, muitas crenças, né, mas que a que os espíritos trouxeram é muito de acordo com o que os grandes pensadores, né, os homens de ciência, já tinham concluído. A objeção que se pode fazer a esta teoria é a de estar em contradição com os textos dos livros sagrados. Mas um exame sério nos leva a reconhecer que esta contradição é mais aparente que real, resultante da interpolação dada a passagens que, em geral, só possuíam sentido alegórico. Porque os médiuns, que eles eram chamados de profetas, eles eram inspirados, eles recebiam informações do plano espiritual e traziam na grande maioria em forma de símbolos. Assim como nós sabemos do Apocalipse de João. O Apocalipse de João é incrível. Ele teve a visão naquela época, foi mostrado para ele, e ele passou com as palavras, com os comparativos da época. E que hoje nós já conseguimos entender um pouquinho mais o que ele estava falando. Então, aqueles desastres que o povo antigo achava, na realidade, muitas coisas eram referência à ciência se manifestando. E hoje a gente já consegue fazer essa conexão, né? Então, aqui, a questão do primeiro homem na pessoa de Adão, como o único tronco da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas têm de modificar-se. O movimento da Terra, ela não é a única. O movimento da Terra aparecia em determinada época tão contrário aos textos sagrados que não há formas de perseguição a que essa teoria não tenha dado pretexto. Não obstante, a Terra gira, malgrado os anátemas, e ninguém hoje em dia poderia contestá-lo sem ofender a sua própria razão. Então, na época, o que se entendia? Que a Terra estava parada. O Sol é que girava em torno dela. E quando Galileu fez um telescópio e estudou e viu que não era, porque claro que ele trazia o conhecimento e a intuição muito clara, e ele falou que não era, que ele observou, que era a Terra que girava em torno do Sol, ele foi considerado um herético, né? Nós sabemos disso, que ele foi ameaçado, e foi ameaçado toda a sua família se ele não se calasse e dissesse que aquilo tinha sido uma coisa da cabeça dele. E só o Papa João Paulo II, no final do século passado, foi que veio pedir perdão pelo erro da igreja. E são tantos erros, e são tantas coisas erradas, porque eles não tinham a observação, eles não conseguiam. Então, eles não tinham os elementos científicos. E hoje nós temos. Então, vamos dar continuidade na semana que vem, né, a esse estudo. E
E fiquemos todos com Jesus no nosso coração, com muita paz, com muita alegria, e tenhamos uma semana muito maravilhosa, muito produtiva. Muita paz, meus irmãos. Beijo no coração. Até a próxima terça-feira.